Eu queria repercutir aqui um vídeo que eu até compartilhei nas minhas redes sociais, do comentário que o Paulo Matias fez no Morning Show em relação ao Felipe Neto. E é um comentário tão correto, tão pertinente, que eu queria aqui reproduzir com vocês e ir comentando. E para quem não sabe, né, o Felipe Neto aí é um influenciador super influente, tem milhões de seguidores. Se somar todas as redes sociais dele, eu acho que ele já está por volta aí de 40 milhões de seguidores, uma coisa assim. Então realmente ele tem um alcance muito grande nas redes sociais. Hoje ele ganha muito dinheiro com isso e até aí tudo ok, nada de legal. Mas a questão é que parece que ele está sendo um pouco... Eu não sei se ele está sendo marionete de parte da imprensa por ele ser um crítico do governo, ou se realmente ele tem mudado radicalmente aí os seus vídeos e migrando para comentários da política, né? Porque até então ele cresceu muito, ele ficou famoso na internet por fazer vídeos aí para jovens, para adolescentes, umas baboseiras, né? Do perfil de vídeo que eu curto, então assim, nunca acompanhei. Mas agora que ele está fazendo comentários políticos, então ele está entrando mais no radar. E aí você vê, a imprensa tá dando assim uma grande atenção para ele. Tanto que é uma questão de um mês atrás, por exemplo, a Vera Magalhães convidou ele para participar do Roda Viva. Pô, o Roda Viva, que é um programa que se caracteriza por grandes entrevistas, entrevistas importantes, vai pegar justo um youtuber que ficou famoso por fazer vídeos assim de nada a ver, e que resolveu comentar política e agora parece que para a imprensa virou intelectual, né? É que nem a Greta Thunberg, que eu me lembro até hoje de uma discussão no 3 em 1, na época que tinha a Vera Magalhães e o Rodrigo Constantino, que a Vera estava endeusando a Greta Thunberg, mas não é só ela não, assim, era no geral, a imprensa dando muita voz, muito ouvido para ela. Até aquele cientista lá, o Attila Yamarino, se eu não me engano é Yamarino o sobrenome, ele num dos tweets na época, ele postou na internet, quem me dera ser a Greta Thunberg. Pô, meu, o cara é um cientista, o cara tem doutorado ou pós-doutorado, sei lá. Como ele pode se rebaixar ao nível de uma pirralha que não tem nada, não fez nem vestibular, no fim, não tem nem numa universidade. Ela tem acho que entre 15 e 16 anos. Ela é uma marionete dos pais, né? Os pais são militantes políticos de esquerda. Então, assim, só pra você ver como a esquerda pega algumas figuras, ainda que sem mérito algum por ter chegado lá, que ainda a Greta Thunberg não tem mérito nenhum, o mérito é mais dos pais que expôs ela. E aí endeusam, né? Ela acaba virando um ícone mundial, né? Uma referência. E por que o Paulo Matias fez esse comentário assim contundente contra o Felipe Neto? Porque ele gravou um vídeo para o New York Times e que foi repercutido. Então, enfim, teve um alcance grande, afinal de contas também ele tem milhões de seguidores, né? E aí, baseado nesse vídeo, na repercussão e tal, o Paulo Matias fez esse comentário que eu subscrevo, tá? Então vamos ver aqui Neto, o que o Paulo Matias falou. É o reflexo muito claro, pragmático, é um exemplo muito fácil de entender a falência do sistema educacional brasileiro. Hoje vai tomar posse o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e se ele estiver assistindo aqui o Morning Show, eu gostaria muito que ele olhasse para o Felipe Neto e enxergasse o Felipe Neto como um exemplo a não ser seguido. O que o sistema educacional brasileiro produziu foi isso ao longo dos anos. É exatamente essa grande produção que todo esse sistema que existe hoje no Brasil produziu. Alienação, arrogância máxima, prepotência, vitimismo descarado e pouquíssimo senso crítico. Você pouco vê no senso com relação ao vitimismo, real, não uma militância isso é uma... E eu quero deixar aqui um pouco... Com relação ao vitimismo, isso é uma marca registrada de progressistas, de esquerdistas. Eles elencam algumas pessoas que eles chamam de opressoras e o resto do mundo são os coitadinhos, são as vítimas. E a educação, ela ajuda na formação desses coitadinhos, por quê? Porque a gente sabe, qualquer pessoa que passou por escola percebe, né, como, principalmente nas matérias de humanas, era muito enviesado à esquerda, com ideias progressistas. Então é claro que as crianças saem meio coitadinhas, sabe, meio, o mundo vai me oprimir. Então, infelizmente, isso acontece mesmo. Se expressar da maneira como ele quiser, como ele bem entender, em todas as suas redes sociais. Se a gente defende para valer a ação, a gente não pode dizer que o Felipe Neto não pode se manifestar. Claro que ele pode sim. Claro. O meu ponto não é esse. Ele tem o direito de falar aquilo que ele bem entender dentro da lei. O meu ponto, e eu quero que é aí que vocês observem, e o grande problema da questão parte de uma mídia absolutamente, ou de uma parcela dessa mídia irresponsável de chamar uma pessoa deste nível, com esse conceito intelectual, que promove fake news diariamente nas suas redes sociais, para fazer uma coisa séria, que é uma análise política. Não é uma coisa engraçada, não é bacaninha fazer análise política. É uma coisa conceitual, criteriosa, técnica. Esses mesmos que vangloriam
esse Felipe Neto, né? E se vocês forem reparar, tem muita gente que, olha, Felipe Neto agora é o representante do bom senso, é aquela pessoa que, olha, nós vamos nos orgulhar, ele sim fala por nós. Esses mesmos que vangloriam esse indivíduo, que inclusive diz que Bolsa de Valores não tem significado nenhum, que nem deveria existir, que não faz produção de absolutamente nada. Vejam só a gravidade que é isso. Uma pessoa que dialoga... A Bolsa simplesmente financia as empresas, é uma forma da empresa obter financiamento, com uma taxa menor. Financeira que a gente pode vir a ter no nosso país. Vejam só a gravidade que é isso. Esses mesmos que vangloriam o Felipe Neto são os mesmos que apontam o dedo para uma direita brasileira dizendo que essa mesma direita só produz fake news. E não olham para as fake news que esse rapaz faz todo dia. Ou seja, o que nós temos... Mas aquela velha tática da esquerda de acusar os outros daquilo que eles fazem. Então isso é super normal. Eu estou falando que não existe fake news na direita? Não estou falando isso. Só estou ratificando aqui o que o Paulo Matias nada mais está falando é da hipocrisia deles, da esquerda, que acusam os outros daquilo que justamente eles mais fazem, entendeu? E a esquerda quer o monopólio das ilegalidades. Parece que é isso, parece. E aí em seguida eu já vou passar aqui para o Adriles e para o Joel. Enxerguem essa movimentação como uma movimentação que tem método absoluta. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem 38 milhões de seguidores nas redes sociais. Por que não escalam uma outra pessoa para fazer essa representação política? Porque querem chegar nas massas. Claro. E chegam nas massas de uma maneira muito mais simples. E querem chegar nas massas, principalmente nas pessoas jovens, no público jovem, que é a maioria dos seguidores do Felipe Neto. Algumas críticas que vai lá, pontua, faz, mas que na realidade não representa absolutamente nada. O que vocês precisam entender é que esse movimento tem sim método. E aí nós vamos partir para o encerramento aqui dessa minha fala, que vocês têm que se atentar para uma questão. Existem os mesmos que vão lá e acusam os outros de fake news, que vão lá, que vangloriam o Felipe Neto, os mesmos vociferam o tempo inteiro contra a educação brasileira, aqueles mesmos que criticam, falam, olha o Weintraub isso, o outro aquilo, e é muito curioso, né, porque o problema na educação brasileira para esses mesmos parece que só apareceu no dia 1º de janeiro de 2019, é muito claro isso, né? Esses mesmos, para mim... Aliás, só complementando a questão da educação, só lembrando que de 65 países que participam daquele exame internacional do PISA, que avalia a qualidade do ensino, o Brasil fica na posição 65. Então o Brasil é o país mais medíocre, um dos países mais medíocres do mundo em qualidade de educação. E o pior, na era petista, quando o Haddad, inclusive, foi ministro da Educação, gastou-se muito dinheiro com a educação. Só que a qualidade foi piorando cada vez mais. Então isso mostra a incompetência, isso mostra o padrão de gestão da esquerda, que quanto mais dinheiro usa, parece que ao invés de melhorar, vai andando para trás. É uma coisa assim inacreditável. Além desse sistema falido que a gente tem educacional, esses mesmos que fazem essa vociferação contra a educação brasileira são os responsáveis, sim, pelo caos que a gente tem no país, no sistema educacional. Sim, claro. Essas pessoas formam a opinião das pessoas e colocam uma pessoa nesse nível para formar a mente dos brasileiros. Enxerguem esse movimento é muito claro e essas pessoas também precisam ser responsabilizadas e culpadas pela sociedade. Que fase tenebrosa que nós vivemos no Brasil e no mundo a partir do momento em que Felipe Neto é escalado para dizer o que o Brasil pode ou não fazer para melhorar politicamente. Cara, então, é perfeito. Eu concordo com a análise aqui dele. E uma coisa que assim é estarrecedora, né? A esquerda vive rotulando aí gurus, né? Eles vivem, enfim, por exemplo, Olavo de Carvalho, outras pessoas que eles demonizam e acabam rotulando como sendo gurus do Bolsonaro ou da família Bolsonaro. O interessante é que a esquerda elege os gurus deles, a impressão que dá que é pelo nível de mediocridade. Né? Então, como eu comentei, a Greta Thunberg, pelo amor de Deus, é uma pirralha. Né? O que essa menina sabe? Ela mal nasceu, ela está estudando ainda, não fez nenhuma faculdade. Como que ela pode ser referência para alguma coisa? Ela é de uma família ricaça, vive andando de avião, quer dizer, ela ajuda a poluir o mundo e vem defender a pauta do meio ambiente. Né? Então, assim, e a esquerda dá voz, tipo, enaltece. Né? A Vera Magalhães só faltava se ajoelhar quando falava em Greta Thunberg. Aí vem o Felipe Neto, a mesma coisa. Porra, o cara cresceu fazendo vídeos assim,
nada a ver, ele tinha um zero de intelectualidade, foi mais para cativar o público jovem. E agora ele começa a palpitar de política e os jornalistas que estudaram pra caramba ficam agora meio que, oh, nossa, o Felipe Neto. Meu, perto de vocês, o Felipe Neto é uma mediocridade. E ó que eu tô dando moral para muitos jornalistas, que muitos nem têm essa credibilidade toda e esse conhecimento, mas ainda assim estão na frente do Felipe Neto. Então, realmente, você vê o padrão intelectual que eles acabam elegendo como direcionadores aí, inclusive de pautas na imprensa, né? Uma coisa assim, lamentável. Pessoal, é isso aí. Se vocês concordam, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários, enfim, falando o que vocês acharam da análise do Paulo, e me sigam nas redes sociais. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.